Haddad diz que a gestão Trump cancelou reunião com eles e culpa Eduardo Bolsonaro. Bem, primeiro de tudo, eu não tenho como tirar a razão do governo Trump. Afinal de contas, fazer reunião com vocês, né, que tem uma política abertamente anti-americana, vocês que, durante, Haddad, candidato a governador de São Paulo, prometia reduzir imposto, e uma vez ministro da Economia, aumenta imposto, até das pessoas mais humildes, realmente a palavra de vocês não vale muito a pena. Não vale muito a pena você se encontrar para perder tempo para ouvir lorota. Agora, eu não tenho nenhum controle sobre a agenda do secretário Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Mas se você... A notícia, pelo que essa fonte traz, é que uma reunião virtual importante que o Haddad teria com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, foi cancelada. Essa reunião estava marcada para quarta-feira. E o ponto mais, chamativo, segundo o que a gente está lendo aqui, é o motivo que o Haddad deu para esse cancelamento, né? Ele está dizendo que foi por influência de setores da extrema-direita aqui do Brasil. Isso, e a fonte explica que o objetivo da reunião era bem específico. Discutir a redução de tarifas. Tarifas sobre produtos brasileiros que vão para os Estados Unidos. Uma pauta econômica importante, claro. Sem dúvida. E aí, na versão do ministro que a fonte reporta, essa conversa que podia ser boa para o Brasil foi barrada. E ele não para por aí, né? O relato diz que ele cita um nome. Sim, a fonte que a gente tem aqui menciona que o Haddad aponta o dedo para o deputado Eduardo Bolsonaro. A alegação, nas palavras que a fonte atribui ao ministro, é que ele estaria liderando ações para prejudicar o Brasil, impedindo esse diálogo sobre tarifas. Pois é, e tem uma expressão que o Haddad usou, segundo a fonte, para descrever isso. Militância antidiplomática. Bem forte, né? Nossa, militância antidiplomática. Pesado mesmo. E a ideia, na visão do ministro reportada aqui, é que essa militância teria pressionado gente lá ligada à Casa Branca. Assessores, talvez. Ah, entendi. Então essa pressão externa que teria vindo daqui é que teria causado o cancelamento da reunião virtual. É isso que a fonte diz. É o que a fonte relata como sendo a alegação do ministro Haddad. Essa pressão teria sido o estopim. Mas a fonte entra em detalhes de como essa pressão teria funcionado ou que tipo de ação seria essa militância? Olha, o material que a gente está analisando foca mais na declaração do Haddad mesmo, na acusação que ele fez. Não descreve o mecanismo exato dessa suposta pressão lá nos Estados Unidos, sabe? Só reporta que, para Haddad, ela aconteceu e levou ao cancelamento. É bom lembrar que a gente está vendo a história pelo ângulo do ministro, né? Pelo que essa fonte específica traz. Certo. É um ponto importante. Então temos a alegação da pressão e o cancelamento. E as consequências disso, na visão que o ministro apresentou na fonte. Bom, de acordo com o relato, o Haddad vê um risco direto para as negociações econômicas do país. Negociações importantes. Ele basicamente diz que essas atitudes mostram uma falta de compromisso com o Brasil, com os interesses nacionais, por parte de quem agiu assim. Para ele, é uma interferência política interna que vaza, e acaba atrapalhando lá fora, na diplomacia, na economia. Entendido. Então, o cenário que essa fonte específica desenha é reunião econômica cancelada. Isso. Acusação de interferência política interna, vinda de um ministro. Exato. Apontando um nome específico, descrevendo a ação como antidiplomática. Isso mesmo. E com potencial prejuízo para a economia brasileira. É isso. Precisamente. É esse o quadro apresentado pela fonte, baseado na fala do Haddad. E como você disse, vale muito reforçar. A gente está falando do que esta fonte reportou sobre a declaração do ministro. A gente não tem... Adiamento e antidiplomacia brasileira. A notícia central é que um encontro importante foi adiado. Sim, e o detalhe é que ficou sem nova data definida, né? Pelo menos por enquanto. Exato. E a comunicação disso, olha, foi formal. Tudo por e-mail, registrado oficialmente, foi o que o ministro Haddad explicou. Certo. Mas o que está por trás disso, hein? Qual o contexto que a fonte aponta? Então, pelo que está aqui, o ministro Haddad meio que aproveita essa situação do adiamento para ir além, sabe? Ele descreve um cenário que, na visão dele, é muito próprio do Brasil. Próprio do Brasil? Como assim? Ele fala que existe um grupo político aqui, um grupo com bastante influência, na vida pública, que agiria contra o que ele chama de interesses nacionais. Ah, entendi. E é aí que ele solta um termo. Um termo que chama atenção. Antidiplomacia. Antidiplomacia. Nossa, essa palavra é forte. Soa quase como sabotagem, né?
O que o material diz que ele quer dizer com isso? Qual o sentido? Pois é, parece forte mesmo. Pelo que está descrito aqui na fonte, essa antidiplomacia seria uma postura mesmo, sabe? Que, segundo o ministro, prejudica de propósito o diálogo do Brasil com outros países. Prejudica ativamente? Então não é só, tipo, uma opinião diferente? Não, não. Pela análise dele que está no material, é uma ação que ele considera danosa para as relações externas mesmo. Entendo. E o ponto-chave que ele levanta é a consequência disso. Ele liga essa postura diretamente a dificuldades práticas, sabem? Que tipo de dificuldades? Dificuldades para fazer avançar pautas importantes, pautas que poderiam, por exemplo, fortalecer a nossa economia, trazer benefícios reais para a população. O interessante, segundo o que a gente leu, é essa conexão direta que ele faz. Uma dinâmica política aqui dentro, Certo. que gerando impacto lá fora e na economia. Que essas análises mostram é o peso que dão para as coisas que ele fala, principalmente, olha, nas redes sociais. Assim, Agide. Os analistas ali do material parecem concordar que é nesse espaço digital que muita polêmica começa, né, e ganha força. E não é só a opinião em si, mas o jeito de falar, o conteúdo, que eles dizem que muitas vezes, assim, passa do ponto do debate político normal. Sim, essa questão do tom é bem marcada nos textos que a gente viu. Falam em declarações inflamadas, né? Com um teor ideológico extremo. Isso. E um ponto que volta sempre é essa ideia de gerar tensões e crises desnecessárias. Fiquei pensando como é que detalham isso. Dão exemplos práticos de como isso acontece? Dão sim. As análises citam casos específicos, sabe? Onde um tweet, um post, gerou tipo reação quase na hora de outros países. Sério? Reação diplomática mesmo? Ou crítica formal de organismos internacionais. Não é só uma coisa no ar, entende? Os analistas tentam ligar falas pontuais com consequências reais. Tipo o quê? Tipo, adiar negociação, criar um mal-estar claro em relações com países importantes. O material sugere que isso vira um ruído constante na nossa política externa. Entendi. Então não é só a imagem que fica arranhada, segundo essa leitura. Pode ter impacto concreto mesmo nas relações diplomáticas. Exatamente. E aqui dentro, o cenário interno. As fontes também ligam essa atuação dele com a polarização que a gente vive aqui. Com certeza, esse é outro ponto que eles exploram bastante. As análises descrevem como esse tipo de discurso, vindo de alguém com a visibilidade dele, Que é grande, né? enorme, acaba jogando mais lenha na fogueira da nossa polarização política. O argumento é que, em vez de buscar diálogo, sabe, pontes, as falas muitas vezes reforçam as divisões, mobilizam as bases de um jeito muito antagônico e dificultam a conversa entre lados diferentes da sociedade. Faz sentido. É como se o estilo dele fosse visto como um fator que intensifica os conflitos que já existem aqui. Entendo. É interessante ver como as fontes colocam essas duas coisas juntas, né? O desgaste lá fora e essa intensificação da briga aqui dentro. Como se fossem, sei lá, dois lados da mesma moeda. Exato. E isso contrasta muito com o que talvez se esperasse de um parlamentar com tanto destaque, né? Que poderia usar essa visibilidade para fortalecer laços, instituições. Pois é, há uma tensão muito clara que as análises apontam entre o papel institucional que ele tem, né? Deputado, filho de ex-presidente, com trânsito internacional, Sim. e os efeitos práticos do que ele faz e fala.